o jogo, não fizemos, a Ponte foi eficiente, foi feliz nas oportunidades que criou, que foram pouquíssimas, e acabou sendo vitoriosa. Então a gente segue nas nossas convicções, vamos entrar agora para uma semana muito importante, assim como ficou para trás a nossa campanha de invencibilidade, o clássico contra o Corinthians, o título da Supercopa, esse jogo também já ficou para trás. Agora a gente passa a focar a nossa semana, nosso trabalho em cima do Santos na quarta-feira. Boa noite, Carpini. Aqui. Hoje você acabou de comentar sobre a situação do Rato e do Galopo, que deixaram o campo lesionados, e além deles você já tinha 4 desfalques por lesões, 3 musculares. Você sente o calendário nesse começo de ano, quando o time joga 2 vezes por semana, quarta e domingo, num momento onde os jogadores não estão 100% fisicamente ainda, está chegando a pesar para o São Paulo para ter esses desfalques? Não, é natural que isso aconteça, né? E não é só o São Paulo que sofre com isso, né? As equipes que têm calendário que apresentaram um pouquinho depois ali de algumas equipes do Campeonato Paulista, elas tendem a sofrer mais. O São Paulo, no meio disso tudo, ainda teve uma Supercopa, né? Uma viagem, a logística, isso sem dúvida atrapalha um pouquinho, né? Pesa um pouquinho o início. A gente tem que encaixar em pouco mais de 30 dias, se eu não me engano, ou 30 dias, nós fizemos já 7 jogos, levando em consideração outra coisa importante se falar, né? A gente tem um jogo a menos na competição, né? Então isso tudo também são situações que às vezes acontecem um insucesso e a gente fica também criando o porquê, será, dúvidas. A gente aqui não tem dúvida, o São Paulo é forte, o São Paulo vai fazer uma boa competição, vai ter dificuldade, vai ganhar, vai perder, mas a gente tem muita convicção no que está sendo feito e sem dúvida esse início de temporada com essa quantidade de jogos e a intensidade dos jogos, da dificuldade que é o Campeonato Paulista, sem dúvida pesa um pouquinho. Em relação ao Galopo e o Rato, eu não posso nem colocar hoje eles na mesma prateleira dessas situações que nós tivemos com o Igor, com o Rafinha, com o Lucas, porque a gente vai avaliar melhor amanhã, com certeza vão passar por algum exame de imagem, já fizeram uma avaliação clínica, para a gente saber se contamos ou não com eles para o jogo de quarta-feira. Boa noite, Carpini. Aqui, ó, à esquerda. Na minha opinião, o Luiz hoje fez um grande jogo, tirando um pouquinho, né, dos pontos negativos da derrota. E ele foi demonstrando cada vez mais liderança ao decorrer do jogo, em passar a instrução o tempo todo. Queria que você fizesse uma avaliação dele na partida de hoje. E o quão importante é ter um jogador como ele dentro de um elenco, em que uma derrota dessa ele consegue colocar o time para baixo, conseguir amenizar uma situação dessa. Obrigado. Bom, o Luiz é uma referência dentro e fora de campo. Eu acho que o São Paulo e eu, como comandante, somos privilegiados de ter pessoas como o Luiz. Nós temos o Luiz, Luciano, Caleri, Lucas, Rafinha, nós temos Rafael, nós temos tantas lideranças positivas. Isso facilita muito o nosso trabalho. E por mais que nós não tivéssemos essas lideranças, essa derrota não joga o São Paulo para baixo. Nós somos ainda ali brigando pela liderança da chave. Chegamos aí na 6ª rodada, metade do primeiro turno, com um jogo a menos do que todos os outros. A derrota não nos coloca para baixo, assim como o título e as vitórias não nos credenciaram a ser melhores do que ninguém. Eu sempre disse isso, somos um bom time, um bom grupo, um bom elenco, né? E a gente vai seguir nessa mesma convicção, não só de discurso, mas de trabalho, porque realmente é aquilo que a gente acredita, né? É difícil você passar alguma coisa que você não acredita. E eu falo aqui com muita serenidade e tranquilidade, meu grupo é muito bom, São Paulo é muito forte, e isso não muda nada a nossa caminhada, já ficou para trás. A gente tem uma semana importante no Morumbi, onde somos muito fortes, né? Temos um jogador a mais, Morumbi lotado, com certeza vai estar nas 2 partidas, o torcedor faz muita diferença nesses jogos, o São Paulo se torna ainda mais forte. Então, vamos para a próxima. Aqui já foi página virada, que a gente não consegue mudar esse desfecho. Boa noite, Carpini. Você disse que realmente é página virada. Então, você tem a me dizer que a derrota aconteceu no momento certo e na hora certa? Digamos que derrota não tem momento e nem hora certa para acontecer. E como se preparar agora para o próximo jogo contra o Santos lá no Morumbi? Bom, foi o que você falou, a derrota não tem momento bom de derrota, né? Mas é inevitável, a gente trabalha numa profissão, no esporte, onde todos se preparam para vencer, todos têm as suas qualidades, suas virtudes, erros, acertos, né? E na partida de hoje aconteceu. Claro que se pudéssemos
passar a competição toda invicta e traçando nossos objetivos, sempre vencendo seria importante, mas em alguns momentos as derrotas elas também são importantes para outras situações internas, né, que a gente precisa sempre seguir evoluindo, melhorando, ajustando. E como eu disse, esse jogo já para trás ficou, história para contar. Agora um clássico, um jogo difícil contra o Santos, uma equipe que vem bem na competição. E a nossa preparação é da mesma maneira, dia a dia, trabalho, intensidade, foco, disciplina, respeito, competitividade, tudo que nós temos dentro desse grupo de São Paulo. Boa noite, Carpini, Cristiano Leonardo da Rádio Resenha. Quais lições você tira dessa derrota para a Ponte Preta aqui no Majestoso, dentro da sua leitura? Detalhes que fizeram a diferença, né? Como eu falei, uma felicidade de uma finalização, né, que difícil acontecer novamente com tamanha precisão. Muita gente na frente do Rafa no momento da batida, ficou difícil até de ele reagir, mas mesmo que ele reagisse, eu acho que ele foi muito feliz na finalização, o atleta da Ponte Preta. Então as lições de que nós não digo que são as mesmas, mas são as reflexões que nós fazemos nos momentos de vitória, que nós reconhecemos as nossas limitações e que a gente precisa sempre trabalhar para melhorar e evoluir. Professor Carpini, boa noite. Queria saber sobre a estratégia que você está fazendo de poupar os jogadores em algumas partidas, mais ou menos em bloco, um time principal e um outro time atuando também. A partir de agora, o São Paulo tem 2 jogos complicados. Queria entender de você como é que vai ser essa estratégia daqui para frente. Se uma mesclagem um pouco maior de atletas mais e menos utilizados, ou ainda assim esses 2 blocos de time, um principal e um reserva? Bom, eu não trato dessa maneira, bloco principal e bloco não principal. É o grupo do São Paulo, nós tínhamos um time forte, muito competitivo. Em relação ao penúltimo jogo e ao último jogo, que foi Palmeiras e Água Santa, nós rodamos uma quantidade maior de atletas pela necessidade, pela sequência de jogos, como foi na pergunta anterior, pelo início de temporada com tamanha quantidade de partidas sequentes, sem muita tempo para descansar e trabalhar. Então a gente, como eu falo, o grupo é muito forte, São Paulo é muito forte, então nós temos esse privilégio de fazer isso com segurança. E nas primeiras partidas nós sempre rodamos o elenco, 3, 4 atletas, então não teve essa de muito bloco, né? Mas em relação ao último, sim, o penúltimo e ao último. Mas eu não trato como time principal e time não principal. E mesmo tendo esse cuidado, a gente tem sofrido, é natural. Início de temporada, Igor, hoje nós tivemos o incômodo do Galopo, o incômodo do Rato e outras situações podem acontecer no decorrer dessa caminhada. Então, acho que à medida que a temporada for se estendendo, a gente for tendo umas semanas mais abertas para a gente poder nos prepararmos ainda melhor em todos os aspectos, físico, técnico, individual e coletivo, essas situações elas tendem a acontecer menos. E em relação ao jogo de hoje, foi o que a gente entendeu que a gente tinha de melhor para ser uma equipe competitiva, descansada, e capacidade técnica nós temos bastante. Agora eu não vou trabalhar em relação à próxima semana. Nós temos o jogo do Santos. Vamos analisar o que a gente tem de melhor para o Santos. O próximo é o próximo. E é até clichê, mas o mais importante é o próximo para nós. É jogo a jogo. E isso é uma coisa que a gente prega no nosso dia a dia. Então nós vamos, em cima disso, entender o que a gente tem de melhor, sem bloco A, bloco B, bloco C, não. O que o São Paulo tem de melhor para determinada partida e para determinada competição. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos.